Olá, pessoal. Muito prazer. Eu sou o Otávio, eu tenho 34 anos e eu trabalho com condomínios já há mais de 15 anos. Bom, meu nome é Alain, se escreve Alain, se ele é Alain, é francês, né? Eu sou síndico há 11 anos, há 11 anos que eu entrei nesse mercado. Sou gay desde que eu nasci. Bom, dia 28 de junho, comemorado, celebrado, relembrado. É sempre importante lembrar datas importantes, datas marcantes, impactantes. Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, da qual faço parte dessa bandeira. Simboliza a luta devido a uma resistência policial que houve nos Estados Unidos nessa mesma data, enfim, para o nosso vale, né? Que é o LGBTQIAP+. Eu estou no mercado já de condomínios há bastante tempo. A profissão síndico profissional, ela é relativamente nova, né? Ela está nascendo aí, ela vem crescendo muitíssimo e com isso, por óbvio, toda a diversidade que existe nas pessoas, que existem nas pessoas, ela também é inclusiva até nisso. Meu primeiro emprego com condomínios, com a minha primeira experiência com empreendimentos, é até interessante porque foi o pré. Foi antes de eu ter um condômino como meu condômino, né, sendo sindicância profissional, eu atendi essa mesma pessoa, esse cliente, quando ele comprou na planta. Como eu trabalhei em construtora, uma grande construtora do segmento popular, do segmento Minha Casa Minha Vida, eu atendi a esse mesmo condômino através desse segmento, trabalhei por 5 anos nessa construtora. Bom, eu comecei como síndico em um condomínio que eu morava na época que eu fazia faculdade, isso lá em 2000, alguma coisa. Não sou tão velho assim, viu, gente? Tá? Mas eu comecei como síndico nesse condomínio e eu fui me apaixonando por aquelas funções que eu era capaz de fazer. Embora seja do meio, né, seja gay, eu sempre gostei de velocidade, de eletricidade. Então eu ficava nesse condomínio, eu trocava lâmpada, eu instalava interruptor, trocava tomada. E eu via que aquilo ia até, tipo, me satisfazia mais, porque eu não via horários para fazer isso, eu não me importava com essa função, e na época eu só ganhava o desconto do valor do condomínio, que se eu não me engano era R$ 150. E eu comecei a me apaixonar por aquilo, sabe? Em me reunir com os moradores para tratar de melhorias, em estreitar essa comunicação, é, enfim, então foi muito gratificante ali meu início. E fui logo no segundo condomínio, era um condomínio de 448 unidades, né? Eu tava ali sentadinho e falou que o síndico ia ganhar 5 salários mínimos por mês. Eu me projetei para o palco para me apresentar, não lembro como eu cheguei até lá, né? Mas quando falou o salário, eu falei, poxa, eu faço tudo isso aqui, vou fazer lá também. E assim começou. E esse bom trabalho foi me rendendo outras indicações, as pessoas iam lá para tirar essas dúvidas comigo e tudo mais. A história com essa contratação, ela é até bem curiosa e eu acho que encaixa bem aqui. Existia um SAC, um departamento de atendimento dessa construtora, que existia uma regra, uma política interna da gestora da época, que se tornou uma grande amiga depois, que ela não contratava homens. Ela entendia que o perfil de trabalho, a forma de comunicação, de atendimento, de relacionamento com o cliente, talvez especialmente o cliente, esse perfil de condomínios, né, de Minha Casa Minha Vida, ele era melhor atendido por mulheres. E aí eu fui indicado para essa vaga por uma outra grande amiga também, que também arrastei ela para trabalhar com a sindicância profissional depois, outra história que fica para outro dia. E ela mencionou, bom, eu não contrato homens, não está fora de questão, isso é uma política interna que sempre existiu aqui. E aí a minha amiga, ela me falou, fulana, ele é gay, isso talvez mude um pouco da sua visão. Será? Não sei, estou só compartilhando com você e você analisa. E ela na hora não pestanejou, ela na hora chamou para a seleção, chamou para a entrevista, para me conhecer, para bater um papo comigo. E aí deu super certo, a gente se deu super bem na entrevista, ela gostou ali da forma de, não sei exatamente do que, mas da forma de comunicação, do que eu tinha como potencial, e me contratou. E é uma história curiosa, porque é bem contraditória exatamente do que nós vemos acontecer em toda a sociedade, né? Isso é uma raridade. Eu fui contratado exatamente
não só por ser gay, mas a oportunidade me foi dada por ser gay. Diferente, talvez, de como a minha história começou numa construtora, que com toda essa receptividade, esses boas-vindas que eu recebi, o meu boas-vindas na área de sindicância profissional, ele foi justamente o oposto. Foi com uma rejeição de um primeiro cliente que eu estava atendendo, era a minha primeira experiência na sindicância profissional mesmo, e o cliente verbalizou, não para mim, não diretamente, verbalizou para a empresa a qual eu representava, que não estavam confortáveis com o perfil de profissional que estava em atendimento, que eles preferiam talvez a troca por um profissional que tivesse trejeitos, comportamentos diferenciados, talvez mais padronizados. Eu nunca tive um ataque diretamente por ser gay. Eu nunca tive alguém que me atacou. Mas eu já tive grupos, por exemplo, eu deixei esse condomínio ano passado, eu falo que muitas coisas dependem da nossa atitude. Eu não tenho vocação para ser vítima, eu não nasci para ser vítima. Então, eu nunca fiquei triste ou chateado, ou quando isso aconteceu nesse condomínio, que eles criaram um grupo e eles falaram, sei lá, que eu era gordo, que eu era viado. Mas, assim, são coisas que... eu lembro, até fiz um vídeo pra eles, né? Pra mandar nesse grupo deles, que todo dia eu acordo mais viado do que ontem. E que eu tenho espelho em casa, ninguém precisa me falar que eu sou viado, que eu sou gordo, ninguém precisa me falar. Eu sei. Eu achei gordo meio absurdo, porque eu ainda uso 36, sabe? Então, mas enfim. Eram pessoas vazias, que têm que atacar o outro pra justificar a própria vida medíocre. A própria vida medíocre. Então, aqueles ataques falavam mais deles do que de mim. Mas eles podiam falar qualquer coisa, menos que eu era incompetente. Então, eles não podiam falar do condomínio. Não podiam falar sobre as coisas que estavam acontecendo. Eles começaram a atacar a figura do síndico, entendeu? Como se eu não fosse o suficiente, capacitado o suficiente para tá nesse cargo. Sobre convivência no condomínio. O condomínio ele é um local de extrema diversidade. A diversidade é um condomínio. Falar sobre diversidade é sobre um condomínio. Então, ali moram pessoas de estilos musicais diferentes, de gostos de comida por aplicativo diferentes, de idades diferentes. Então, ali mora um público extremamente diversificado. Atender todos os públicos. Para mim, essa é só respeito. Não é respeito pelo idoso ou pelo homossexual ou pela lésbica. É só respeito. Só fala de respeito. Cada um cuidando da sua vida, dá tudo certo. Tudo certo. Então, como o condomínio ele tem muita diversidade, quando a gente síndico tá assumindo esse local, é importante nós também sabermos trabalhar com a diversidade. O respeito é a base de tudo. O respeito de ambos os lados. Então, eu acho que os síndicos, que hoje são síndicos profissionais, eles estão lidando muito com a diversidade no dia a dia. Eu acho que não, na minha opinião, é uma obrigação, é uma obrigatoriedade, independente da crença, da religiosidade, do que aquela pessoa, do que esse síndico acredita. Ele é um gestor, cada um muito diferente um do outro, somos todos muito diferentes, com histórias diferentes, vivências diferentes, e algo que para você pode ser uma dor, para mim pode não ser. Isso não significa que você está menos certo ou mais certo do que eu. Mas o que é interessante é de compartilharmos justamente o que eu senti, compartilharmos sentimentos, os bons, os positivos, os negativos. Comigo, o que funciona muito bem? Não só para essa pauta, mas para outras da minha vida também. Eu fui construindo personas ao longo da minha vida. Então eu tenho, assim, acho que uma defesa, como um mecanismo de defesa mesmo, uma persona que eu incorporo, que é diferente de um personagem, é de fato uma persona, porque ali não é um personagem fictício. Eu não estou inventando uma fortaleza, uma personalidade mesmo, não. É algo que também é o Otávio ali. Mas para me defender, eu crio uma persona que muitas vezes não pode ou não consegue debater em todas as questões que eu vejo no dia a dia. A importância da representatividade, como esse casal gay falou para mim, uma vez que a gente estava conversando, que era realmente saber que eles podem estar no mesmo lugar
que outras pessoas. Eu me sinto bem de debater com um monte de hétero ali numa assembleia, às vezes casais gays. Eu tenho condomínios formados por um público LGBT enorme também, LGBTQIAP+, enorme também, que é uma representatividade para eles, o síndico também ser gay. Eu tenho conselhos formados só por pessoal do nosso vale, e eu me orgulho muito disso. Eu sei que para eu ter chegado até aqui, muita gente apanhou atrás de mim, muita gente sofreu atrás de mim, muita gente, para eu poder estar aqui falando hoje, exercendo uma profissão, muita gente brigou por isso lá no passado. Então eu acredito que representatividade no nosso meio é tudo. Eu tenho amigos síndicos, eu nunca passei por isso, a minha família foi acolhedora, eu tive uma infância legal, eu pude ser gay com força, entendeu? Eu pude ser gay totalmente. Se o meu armário tinha uma porta, essa porta era de vidro, porque acho que todo mundo sabia. Estudei em colégio de freira, fui o único viado da escola praticamente, o resto tudo se escondia. Depois de velho, na minha sala tinha mais 2 e deixaram eu lutar sozinho pela causa, olha. Por muito tempo ficou muito estigmatizado, todo preconceito por trás de todas essas letras. O que se esquece, provavelmente através da população, é que por trás dessa letra, por trás de um título, existe uma pessoa, existe um ser humano, existe um profissional por trás dessa pessoa. Então, eu acho que o nosso papel, enquanto partes dessa letra, talvez seja de desconstruir esse tipo de pensamento. Pelo menos é algo que instintivamente, naturalmente, eu sempre fui atrás, de buscar mesmo através das competências, das habilidades, entendendo quais são as minhas facilidades, né? Quais caminhos para mim são mais fluidos, para que eu consiga talvez mostrar algum talento que eu possa apresentar e colaborar com o mundo. Eu sei que é piegas falar isso, mas colaborar com o mundo e colaborar com o nosso segmento e com a nossa própria bandeira, com a nossa própria causa. Mas também tenho a agradecer muito, 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 porque em toda a minha vida de síndico, eu acredito que eu nunca perdi uma concorrência por ser gay. Eu acredito que eu nunca perdi um condomínio por ser gay. Até porque se isso chegasse a acontecer, aqueles caras não merecem o que eu estudei, não merecem o meu sofrimento para colocar o condomínio em ordem, porque a gente sabe que o condomínio não vem pra gente com tudo em ordem. Ninguém fala assim, olha, isso aqui tá lindo, olha, é maravilhoso, assume aí e só toca, sempre tem problemas. Então aquela galera não mereceria isso. E eu acho que cada vez mais isso está ficando claro para as pessoas. É óbvio que ainda é uma luta muito a ser explorada. Nós temos muitas realidades no nosso país, como eu mencionei, e eu acho que aos pouquinhos estamos caminhando. Dias e momentos como esse, hoje, que é algo que também me orgulha muito de fazer parte, também fazem e contribuem para que isso seja cada vez mais desconstruído.